Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e este é o podcast Ciência com Impacto. Nesta terceira temporada temos uma parceria com a Marinha Portuguesa que nos acolhe em alguns dos seus espaços mais emblemáticos. Hoje estamos a gravar na fragata Dom Fernando II e Glória, que está atracada em Cacilhas e está aberta ao público. E o nosso convidado de hoje é José Afonso. José, bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado, prazer. Em 1996, o José licenciou-se em Física pela Faculdade de Ciências de Lisboa, onde 2 anos depois terminou o seu mestrado. Concluiu o seu doutoramento em 2002 no Imperial College de Londres e os seus interesses científicos são a formação e a evolução das galáxias. Mas também a atividade que acompanha a queda de material para buracos negros supermassivos em galáxias. Está envolvido no desenvolvimento da próxima geração de radiofrequências, como o EMU, o Mapa Evolucionário do Universo, e representa Portugal na missão Athena, da Estação Espacial Europeia, sendo também membro do projeto ALMA. É investigador responsável no MUNS, cuja construção está a ser finalizada. E, finalmente, é o coordenador do IA, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Zé, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo aqui ter connosco para este podcast. Acho que não arrisco muito se disser que és uma espécie de arqueólogo do tempo e do espaço. Ou seja, em vez de andares em busca do passado da humanidade ou em busca da vida na Terra, tentas descobrir a origem e a evolução das galáxias. Portanto, vamos começar a conversa por aqui. O que é uma galáxia? Ora bem, uma galáxia é um conjunto gigantesco de estrelas, de gás, de onde se formam mais estrelas, de poeira e, aparentemente, muitas galáxias, se não todas as galáxias, têm também no seu centro um buraco negro gigantesco, que de alguma forma deverá estar ligado ao seu nascimento, ao nascimento da própria galáxia e depois ao crescimento dessa galáxia. Não sabemos como é que está relacionado. Não sabemos como é que está relacionado. Pensamos que uma possibilidade é que no passado, no início do universo, de alguma forma existam buracos negros que estão em crescimento e que possam ser sementes para as galáxias que depois se vão aglomerar à sua volta. Okay. Portanto, essa é uma das possibilidades. Mas nós conhecemos milhões e milhões e milhões de galáxias no universo. Conhecemos hoje, porque é um conhecimento recente, não é? No passado, há algumas décadas atrás, há 100 anos atrás, conhecíamos uma só, não é? A nossa. É verdade, é verdade. Há 100 anos, exatamente, são os grandes trabalhos de percebermos que o universo é repleto de galáxias, que são diferentes da nossa, e só a partir dessa altura é que começámos, de facto, a ter esta ideia do universo como um universo de galáxias-ilha, o qual hoje em dia nós vamos tentando perceber e, como falaste muito bem, nós somos na realidade arqueólogos do universo, porque nós estamos dependentes da luz que nos chega, e a luz que nos chega neste espaço gigantesco que é o cosmos demora muito tempo a chegar até nós. A luz do Sol, por exemplo, demora 8 minutos a chegar até nós, portanto nós podemos dizer que estamos sempre a ver o passado do Sol. Claro. Mas quando saímos do sistema solar e quando começamos a olhar para coisas mais distantes... Essa distância mantém-se, aumenta muito. Aumenta de uma forma gigantesca. Portanto, quando estamos à noite a olhar para o céu e olhamos para as estrelas da nossa Via Láctea, da nossa galáxia... Que estão a quantos anos-luz? Dezenas, centenas ou milhares de anos-luz. Ou até mais. Mas aquelas que vemos no céu à noite estão a dezenas e a centenas de anos-luz. E, portanto, nós estamos a ver essas estrelas como elas eram há dezenas ou centenas de anos. Foi o tempo que a luz demorou a chegar até nós. Exatamente. A chamada velocidade da luz. A velocidade da luz. Portanto, a luz não viaja a uma velocidade infinita. É uma velocidade finita, muito elevada, obviamente. Mas quando estamos a observar estas distâncias gigantescas no universo, nós notamos esse efeito. O efeito de
demora tempo até a luz chegar até nós. Quando nós saímos da nossa galáxia e começamos a observar galáxias vizinhas, por exemplo, a galáxia de Andrómeda, nós já estamos a ver algo cuja informação demorou milhões de anos a chegar até nós. Portanto, a galáxia de Andrómeda está a 2 milhões de anos de luz, demorou 2 milhões de anos à sua luz chegar até nós. Outras galáxias no universo estão a distâncias muito mais elevadas. E, portanto, nós estamos sempre Mas conseguimos captar essa luz ainda conseguimos, assim? Conseguimos. Ao fim de muitos milhões de anos dessa luz a viajar pelo universo. E, portanto, quando nós temos umas daquelas imagens muito profundas, muito sensíveis do universo, que conseguimos obter com alguns dos telescópios mais potentes que alguma vez foram construídos, nós temos acesso a milhares de galáxias, mas todas elas situam-se num ponto diferente do universo em termos temporais, não só em termos de espaço, mas também em termos temporais. E, portanto, nós tentamos reconstruir aquilo que deverá ser a evolução do universo à custa da imagem de muitos milhares ou milhões de galáxias que estão a representar uma fase diferente da evolução desse universo. Portanto, que emitiram a sua luz e que nós estamos a captar hoje num ponto diferente da evolução do universo. É quase como montares um puzzle temporal, ou seja, tens galáxias cuja luz chega mais rápido e tu consegues perceber que elas há algumas centenas de anos atrás, ou alguns milhares de anos atrás, eram assim. Tens outras que estão mais recuadas e que, portanto, eram de uma outra forma, e essa junção dessa varia informação permite quase fazeres o puzzle da evolução, é isso? Nós temos hoje a galáxia de Andrómeda, que é uma galáxia nossa vizinha, portanto está há 2 milhões de anos no passado, não é? Nós observamos-la como ela era há 2 milhões de anos, foi nessa altura que a luz que foi emitida por essa galáxia foi emitida, e portanto demorou 2 milhões de anos a chegar até nós. Mas as galáxias mais distantes que nós hoje conseguimos observar situam-se no universo que tem pouco mais do que 1.000 milhões de anos. E o universo hoje tem quase 14 mil milhões de anos de idade. E, portanto, nós estamos a observar galáxias que emitiram a luz que nós estamos hoje a captar há mais de 12 mil milhões de anos. Quase nos primórdios do universo era uma criança. Era. E uma das coisas muito curiosas também é que estas galáxias, apesar de estarem numa fase do universo tão remota, portanto tão jovem, tão inicial, estas galáxias parecem ser muito semelhantes àquilo que nós observamos hoje nas galáxias que estão à nossa volta. Obviamente nós conseguimos já perceber que há muita evolução ao longo destes quase 14 mil milhões de anos. E portanto temos de facto galáxias que apareceram no universo, começaram de alguma forma a formar estrelas muito rapidamente, e a certa altura, há 6, 7 mil milhões de anos no passado, essa formação de estrelas começou a baixar. E portanto nós sabemos que o universo, por exemplo, teve uma formação de estrelas que evoluiu muito nos primeiros tempos, e a certa altura começou a diminuir para aquilo que nós hoje temos no universo à nossa volta. E portanto nós percebemos que as galáxias evoluíram muito ao longo destes 14 mil milhões de anos. Contudo, é surpreendente que aquilo que nós observamos nas galáxias mais distantes, ou seja, nas galáxias mais jovens, é muito semelhante àquilo que nós observamos hoje. Por exemplo, a nível de elementos químicos. É isso que eu ia perguntar, dos elementos primordiais, digamos assim. Nós sabemos que o universo, quando começou, após esta nossa imagem do Big Bang, não é? Tem apenas hidrogênio e hélio. E um bocadinho de lítio, mas quase nada. Mas hidrogênio e hélio. E, portanto, tudo aquilo que nos forma hoje, para além do hidrogênio e hélio, o carbono, o magnésio, o ferro, o oxigênio, é posterior. Teve que ser formado. E formou-se onde? Dentro de estrelas. As estrelas são estes grandes fornos que transformam o hidrogênio, principalmente o hidrogênio, em elementos químicos mais pesados. E, portanto, nós hoje estamos aqui porque tivemos estrelas no passado que transformaram o hidrogênio em, por exemplo, oxigênio, ou carbono, ou ferro. Sim. E nós, portanto, já estivemos dentro dessas estrelas, o que é muito romântico até. Mas, portanto, nós precisamos de estrelas para formarem estes elementos mais pesados. Quando nós observamos uma galáxia que está no primeiro milhar de milhões de anos do universo e observamos que ela já é rica em carbono ou magnésio... Portanto, esses elementos foram sintetizados, foram feitos logo nos primeiros milhões de anos. Nos primeiros milhões de anos. Portanto, nós hoje, aquilo que pensamos é que nos primeiros 500 milhões de anos do universo começaram-se a formar as primeiras estrelas.
Não as observamos ainda, não conseguimos ainda observá-las. Não conseguimos recuar tanto. Não. Embora estejam a ser desenvolvidos, construídos telescópios. Vamos falar disso. Muito em breve podem chegar a essa fase. Mas, portanto, nos primeiros 500 milhões de anos deverão ter aparecido as primeiras estrelas. Essas deverão ser responsáveis por muito rapidamente ter transformado uma quantidade muito grande de hidrogênio em elementos mais pesados, como, por exemplo, o carbono. Que depois se espalharam pelo universo. E, de alguma forma, se espalharam muito facilmente e muito rapidamente por todo o universo. De forma a que hoje, quando estamos a observar estas galáxias muito primordiais, nós vemos-las já bastante ricas em, por exemplo, carbono. Ou, por exemplo, em coisas ainda mais complexas, como é a poeira. Nós conseguimos observar já quantidades muito grandes de poeira nestas galáxias. A poeira é essencialmente baseada no carbono, mas são compostos muito mais complexos. Sim. Estamos a pensar em silicatos, estamos a pensar em coisas muito semelhantes àquilo que nós hoje vemos. A poeira sobre os nossos pés, não é? Claro. E isto existe em grandes quantidades nas galáxias, no espaço entre as estrelas. E existe em particular nestas primeiras galáxias, que de alguma forma ainda não são as primeiras. O que é surpreendente, não é? Agora se calhar já não é, mas numa determinada fase, quando foi descoberto, foi muito surpreendente. É ainda muito difícil de compreender como é que estas galáxias já podem estar tão evoluídas nesta fase tão primordial do universo. E, portanto, isto ainda é um enorme desafio para aquilo que é a nossa imagem dos primeiros 500 milhões de anos do universo. É um enorme desafio e é também um dos desafios mais interessantes de explorar. Mas, por outro lado, há aqui um reverso, ou seja, nós quando estamos a olhar para uma galáxia que tem alguns milhões de anos e que estamos a receber a sua luz, não sabemos se hoje ela ainda existe. Ou não sabemos de que forma é que ela, nesses milhões de anos que a luz demorou a chegar até nós, se transformou. Pois não. Quer dizer, sabemos por comparação com as mais recentes. Exatamente. Portanto, temos galáxias muito mais próximas que deverão ser, de alguma forma, primas daquelas mais distantes que nós conseguimos observar. Contemporâneas, digamos assim, não é? E, portanto, podemos reconstruir aquilo que deverá ser a evolução de uma galáxia. Nós hoje, por exemplo, percebemos que galáxias que nós observamos hoje, chamadas galáxias elípticas, têm uma forma muito elíptica, um bocadinho diferente da nossa. A nossa tem uma forma espiral, tem uns braços espirais, e a nossa forma estrelas. Uma galáxia elíptica pode não formar estrelas. De alguma forma já esgotou o seu material, o gás já esgotou. E nós percebemos que isto pode ter acontecido, por exemplo, com uma colisão entre duas galáxias. Duas galáxias que estão a formar estrelas, que têm gás, que são ricas em gás, podem colidir, e essa colisão faz com que o gás muito rapidamente se transforme em novas estrelas. Ao gastar este gás, esta galáxia fica de alguma forma idosa, porque não pode formar novas estrelas. E, portanto, quando é que elas se extinguirem, acabou. Exato. E essas, obviamente, vão demorar muito tempo a extinguir-se. As estrelas mais pesadas não. Essas rapidamente chegam ao fim da sua vida, explodem em supernovas. Mas depois as estrelas, como por exemplo o Sol, ou até menos massivas, têm um tempo de vida muito longo. E, portanto, nós hoje em dia conseguimos observar galáxias que são muito ricas nessas estrelas mais pequenas. E, de alguma forma, não formam novas estrelas. E, portanto, nós conseguimos compreender, bem, no passado, ela provavelmente teve uma colisão com outra galáxia, o que levou a esgotar o material que ela tinha para formar novas estrelas, o gás. A matéria-prima. Exatamente. Mas, portanto, nós conseguimos perceber qual será a evolução de uma galáxia e podemos dizer, aquela galáxia que nós observamos no início do universo, hoje em dia deverá ser como esta que nós aqui observamos ao pé de nós. Certo. Okay? Mas, de facto, não conseguimos ter acesso àquilo que é aquela galáxia original. Neste momento. Neste momento. Claro. Não é ainda observável. Temos que esperar mais quase 14 mil milhões de anos para ter acesso a essa luz. Sim. Okay. Sim. A galáxia mais próxima da nossa é a Via Láctea. Portanto, a nossa galáxia é a Via Láctea, não é? Exato. E a mais próxima, como já disseste várias vezes, é a de Andrómeda. A grande galáxia mais próxima. Existem outras mais próximas, mas muito mais pequeninas também. O que eu te queria perguntar é este conhecimento, quando tu olhas para estas galáxias mais próximas e depois para aquelas mais longínquas, este conhecimento que tu recolhes, vocês, os físicos, recolhem,
ajudam-nos a explicar também a constituição da galáxia. Sim, sim. A nossa própria galáxia deverá ter um caminho evolutivo que é muito semelhante àquilo que observamos noutras É uma galáxias. galáxia mais madura? É uma galáxia mais nova? Não. Como é que tu falarias da Via Láctea? É uma galáxia num estado relativamente jovem. O que é que isto quer dizer? Ela, de facto, pode ter origem no início do universo. Aquilo que é a nossa galáxia, a Via Láctea, poderia já estar a ser formada no início do universo. De alguma forma, não passou um processo de evolução muito rápido. Ou seja, vamos imaginar que ela estava mais ou menos isolada, não teve grandes colisões com outras galáxias. E, portanto, chega aos 14 mil milhões de anos de idade do universo, ainda num estado relativamente jovem. E isto quer dizer o quê? É rica em gás, forma estrelas a um ritmo lento. Nós, em média, a nossa galáxia forma uma estrela tipo Sol por ano. E, portanto, chega a esta fase do universo ainda num estado bastante jovem. Não teve aquilo que nós vemos noutras galáxias. Nós vemos galáxias extremas, por exemplo, com formação estelar explosiva, são mesmo chamadas galáxias de starburst, explosão de estrelas, e em geral isto é devido a uma colisão com outra galáxia. Não temos na nossa galáxia um buraco negro no seu centro que está numa fase muito ativa, e nós vemos imensas outras galáxias em que isso acontece. Podemos falar de quasares. Os quasares no universo são galáxias que no seu centro têm um buraco negro gigantesco numa fase de muita atividade. O que é que isto quer dizer? Que as atrai? Que atrai matéria? Que tem matéria em queda para ele. Como é que essa matéria foi lá parar? Pode ser também devido a uma colisão com outra galáxia. Pode ser uma interação com uma galáxia vizinha. Mas, de alguma forma, a matéria no centro desta galáxia está em queda para esse buraco negro gigantesco. E, portanto, isso vai fazer com que nós olhemos para esta galáxia e reconheçamos que no seu centro há alguma coisa muito energética a acontecer. E essa coisa muito energética é a queda de material para um buraco negro. Mas, portanto, nós vemos isto em muitas outras galáxias. Isto implica também que essas galáxias vão evoluir de outra forma. Nós pensamos que aquilo que se passa no centro da galáxia pode influenciar aquilo que se passa em toda a galáxia. E, por exemplo, a queda de material para um buraco negro no seu centro pode gerar jatos, que nós vemos noutras galáxias. Esses jatos podem perturbar o resto da galáxia e, por exemplo, fazer com que essa galáxia pare de formar novas estrelas. A nossa galáxia, a Via Láctea, aparentemente não passou... É mais pacífica, ainda não está nessa fase. Não passou por essas fases destrutivas. Temos um buraco negro no centro da nossa galáxia. Então, o que é um buraco negro? Ora, um buraco como é que a gente define, como é que a gente explica? É uma coisa muito simples. Um buraco negro é um corpo que tem a força gravitacional tão elevada que a luz não consegue escapar. Nós estamos aqui na Terra, nós quando mandamos uma pedra ao ar, essa pedra cai. O que é que nós precisamos fazer para que essa pedra saia da força gravitacional da Terra? Precisamos de lhe dar velocidade suficiente para ela passar aquilo que nós chamamos a velocidade de escape. E isso só conseguimos fazer, não conseguimos atirar com muita força. Pomos a pedra dentro de um foguetão e o foguetão dá a velocidade suficiente para atingir essa tal velocidade de escape. E isto acontece na generalidade dos corpos celestes, não é? A gravidade está presente em todos esses corpos. Sempre. E se, por exemplo, estivermos em Júpiter, como tem uma massa muito maior que a Terra, embora tenha também um tamanho maior, mas a massa é muito maior, e, portanto, se nós imaginarmos estar em Júpiter, o nosso peso seria muito maior, a velocidade de escape seria também muito maior. Nós podemos imaginar qualquer um destes corpos, se nós comprimirmos toda a sua massa a um volume muito pequeno, a atração gravitacional na superfície desse volume vai aumentar muito. E podemos chegar a um ponto onde a atração gravitacional na superfície desse volume é tão elevada que a própria luz, que não viaja a uma velocidade infinita, não consegue sair de lá. Não consegue sair. A partir desse momento nós temos um buraco negro. E, portanto, nós conhecemos o processo de formação de um buraco negro, por exemplo, na morte de uma estrela de grande massa. As estrelas de grande massa morrem numa chamada explosão de supernova, quando no seu centro atingem um núcleo muito rico em ferro. Pois há coisas estranhíssimas, mas deliciosas, que é
numa estrela, quando atinge um núcleo de ferro, a estrela não pode aquecer esse ferro para transformá-lo noutro elemento e obter energia à custa dessa combustão. Sim. E, portanto, tem um momento de crise e, essencialmente, o que vai acontecer é um colapso do centro dessa estrela. Há uma explosão de material que está à sua volta, de grande parte da matéria dessa estrela, mas que está fora desse núcleo. Mas esse núcleo, se tiver massa suficiente, ao colapsar sobre a ação da sua força de gravidade, nós não sabemos onde é que isto vai parar. Sabemos é que a certa altura fica um buraco negro porque, pura e simplesmente, a luz já não consegue escapar. Está bem? Ok. Mas isto é um chamado buraco negro estelar. Sim. Nós, buracos negros estelares, podemos ter até massas de 100 vezes a massa do Sol, 200 vezes a massa do Sol, não muito mais do que isso. Mas há os outros buracos negros. No centro das galáxias, em muitas galáxias, e pensamos que em todas as galáxias, existem buracos negros que não têm 100 ou 200 vezes a massa do Sol. Têm milhões de vezes a massa do Sol. No caso da nossa galáxia, nós temos um buraco negro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. No caso das galáxias mais ativas, mais poderosas que nós observamos, e até mesmo nos confins do universo, nestas distâncias elevadíssimas, nós temos buracos negros que podem atingir 1000 milhões de vezes a massa do Sol. Okay? Portanto, são estruturas enormes. Com um poder gravitacional enorme, não é? Enorme também. E, portanto, facilmente também começam a atrair massa, material, que está nas suas proximidades. E esse é um dos teus temas de estudo, não é? É estudar o que é que acontece no centro destas galáxias poderosas, onde se observa que estão a atravessar uma fase de grande atividade, de grande quantidade de material que está em queda para esse buraco negro gigantesco no seu centro. E isso parece ser uma fase fundamental na evolução de uma galáxia. Portanto, uma galáxia ou passa por uma destas fases ou passa por várias, nós ainda não sabemos. Sim. Mas quando passa uma destas fases, de certeza que vai ficar alterada. E, portanto, talvez não forme mais estrelas no resto da galáxia. Não sabemos bem o que é que se passa, mas sabemos que o crescimento deste buraco negro central está a par daquilo que é o crescimento do resto da galáxia. E isto é também uma coisa surpreendente e que nós ainda não compreendemos e estudamos precisamente para tentar perceber como é que o crescimento destas duas estruturas, o buraco negro central e a galáxia que o hospeda, como é que se dá ao mesmo tempo. Como é que pode dar ao mesmo tempo? Enfim, como leigo, eu diria que o mais lógico seria ao contrário. Se o buraco negro se está a expandir à custa de material que atrai, a galáxia devia estar a perder esse material, não é? Não é... ainda assim estamos a falar de escalas muito diferentes. Mesmo que um buraco negro atinja 1000 milhões de vezes a massa do Sol, a galáxia tem 1000 vezes, 10.000, 100.000 vezes mais massa do que isso. Okay? Portanto, ainda assim são estruturas em escalas muito diferentes. Não há grande problema em alimentar o buraco negro. E até podemos pensar em colisões com outras galáxias e, portanto, temos mais material a cair para esta galáxia e a alimentar o buraco negro. Há também aqui, se calhar, uma coisa que é interessante percebermos. Nós temos a ideia, até dos filmes de ficção científica, não é? Que os buracos negros são uma desgraça, engolem tudo que está na sua proximidade. Não é bem ou noutra perspectiva, podem ser destruções de espaço-tempo que nos permite viajar para outros locais, não é? Depende depois dos filmes de ficção científica. Aí até já estamos em terreno mais pantanoso. Mas então, voltemos à tua... Sim. Eu queria apenas referir esta nuance. Se nós imaginarmos que o nosso Sol é uma estrela que não tem massa suficiente para se transformar num buraco negro no futuro. Mas se imaginarmos que de alguma forma conseguíamos comprimir o Sol para ele ficar um buraco negro, com a mesma massa, a Terra não alteraria a sua órbita. Continuaríamos a rodar à volta dele. Sim. Exatamente. Nós neste momento vemos uma estrela com uma massa solar, veríamos um buraco negro, ou não veríamos, um buraco negro, mas sentiríamos um buraco negro também com uma massa. Claro. E, portanto, a força gravitacional seria idêntica. E, portanto, a órbita da Terra continuaria estável. O que é que acontece no centro das galáxias? No centro das galáxias, as órbitas ou o material não está estável em torno desses buracos negros, porque nós estamos numa zona de muita densidade. No centro da nossa galáxia nós temos estrelas bastante próximas umas das outras,
temos muito gás, muita poeira naquela zona e, portanto, todo o movimento é feito perdendo energia. Há atrito, há perda de energia por parte deste material e, ao perder energia, esse material vai se aproximando do buraco negro. E, portanto, só assim é que podemos ter, de facto, queda de material para o buraco negro. Numa região mais vazia, como o nosso sistema solar, se o Sol fosse um buraco negro, nós continuaríamos na nossa órbita em torno do Sol. E porquê que isso te interessa tanto? Esse material que cai no buraco negro, porquê é que é um tema tão interessante para ti? Porque é uma fase fundamental na evolução de uma galáxia. Ao mesmo tempo, esse material, uma parte dele, que vai de facto cair para o buraco negro. Depois perdes o contacto, ou seja, a partir do momento em que ele cai no buraco negro, como tu dizes, a luz não se escapa, não é? Deixa de existir. Deixa de existir para nós deixou de existir, sim. Já não existe, não é? Mas faz com que esse buraco negro cresça. Okay? Portanto, temos uma galáxia que tem um buraco negro no seu interior que continua a crescer. E isso parece ter sido, de alguma forma, crítico no início do universo. No início do universo, nós, de alguma forma, temos buracos negros que deverão ter, vamos supor, 1000 vezes a massa do Sol. Pensamos que são sementes para a criação das galáxias. Portanto, há a acreção de material à volta deste buraco negro. E muito desse material vai começar a formar estrelas e, portanto, forma no futuro uma galáxia. O buraco negro continua em crescimento e nós sabemos que ao fim de 1000 milhões de anos após o Big Bang, nós temos já buracos negros, estes tais de 1000 milhões de vezes a massa do Sol. Não compreendemos como é que eles cresceram tão rapidamente, mas eles estão neste momento no centro de galáxias, elas próprias, que estão ainda em crescimento também. Não compreendemos depois o que é que vem a seguir. Sabemos que as galáxias, ao crescerem, elas não o fazem isoladamente. E, portanto, nós sabemos que, passados mais alguns milhares de milhões de anos, nós estamos a observar no universo enxames de galáxias. E no centro destes enxames, em geral, há uma galáxia gigantesca. É a dominante deste enxame. E, portanto, esta deverá corresponder àquilo que nós estamos a observar ao fim de 1000 milhões de anos, como sendo uma galáxia muito poderosa, com um buraco negro em grande crescimento e a acretar material. Portanto, ainda não compreendemos toda esta evolução, mas sabemos que hoje, quando olhamos para um enxame de galáxias e quando vemos no seu centro uma destas galáxias gigantescas, esta de alguma forma tem que ser mapeada para aquela galáxia no início do universo que estava em grande crescimento naquela altura. Okay? Por outro lado, nós sabemos que esta fase de galáxia ativa vai também ter uma implicação naquilo que está à volta, na formação desta estrutura de enxame de galáxias. Seja no aquecimento do gás que está neste enxame, seja no crescimento das galáxias que estão à volta desta outra galáxia. E, portanto, isto tem um impacto no resto do universo. E, portanto, é isto que nós, neste momento, ainda não compreendemos e que tentamos compreender. Obviamente, isto vai levar até à nossa própria galáxia, não é? Como é que a nossa Via Láctea existe hoje em dia, naquilo que é o ambiente que nós observamos à nossa volta. Mas nós, antes de irmos aqui para este novo salto que, eventualmente, o conhecimento e a ciência vão dar nas próximas décadas, deixa-me só voltar um pouco atrás e perguntar-te até onde é que nós conseguimos recuar na origem das galáxias? Até estes 700 milhões de anos após o Big Bang. Depois, antes disso, deverá haver aquilo que nós chamamos a Idade das Trevas. Portanto, há aí uma fase antes destas primeiras galáxias e das primeiras estrelas que estarão nas primeiras galáxias. Há uma fase onde não há produção de luz. Ainda não temos as primeiras estrelas e, portanto, o universo é negro. Ok? Mas é curioso que nós conseguimos informação daquilo que está ainda mais para trás. Nós, após o Big Bang, nós deveríamos ter um universo muito energético. Sim. Cheio de energia, isto quer dizer cheio de luz também. Ainda luz remanescente do Big Bang. Mas a matéria que existia nesta altura no universo, constituída por hidrogênio, era um chamado hidrogênio ionizado. O hidrogênio, aquilo que é o centro do hidrogênio, o núcleo do hidrogênio, ainda não estava ligado ao eletrão que nós hoje vemos no átomo de hidrogênio. E porquê? Porque o universo é demasiado energético. Sim. Mas este estado do hidrogênio o que faz é que a luz não pode viajar livremente.
ela rapidamente entra em interação com estas partículas, em particular com o eletrão. Okay? Mas o universo está em expansão e está a arrefecer. E a certa altura, mais ou menos 380 mil anos após o Big Bang, o universo é suficientemente frio para que o átomo de hidrogênio se possa finalmente formar. Okay. Ou seja, o núcleo captura este eletrão. Uhum. Nesta altura, a luz fica livre. Porque quando o eletrão está capturado, já não interage tanto com a luz. Então a luz fica livre. Isto é muito curioso porque há quase 100 anos havia esta previsão que se de facto o universo tivesse começado num chamado Big Bang, deveria ser tão quente que a luz não conseguia viajar, mas a certa altura tinha arrefecido o suficiente para a luz conseguir viajar livremente. E se o universo de facto tivesse essa origem de Big Bang, ainda hoje deveríamos conseguir observar essa luz, porque ela está por todo o universo. E conseguimos. E conseguimos. É a chamada radiação cósmica de fundo. Ok. E portanto é um eco que aparece não 700 milhões de anos após o Big Bang, mas aparece 380 mil anos após o Big Bang. E é muito curioso, que é também uma das áreas mais ativas de estudo hoje em dia, é o estudo desta radiação cósmica de fundo, e nós conseguimos perceber que existe estrutura no universo ao fim de 380 mil anos. O universo é quase homogéneo. Sim. É tudo igual, quase. Porque existem pequenas flutuações, na ordem de uma parte em 1000, ou ainda menores, que vão ser no futuro, após 700 milhões de anos, vão ser as primeiras galáxias. Ok. Portanto, nós estamos a observar no estudo da radiação cósmica de fundo aquilo que vão ser as sementes das sementes das primeiras galáxias. E portanto, nós hoje conseguimos observar o universo aos 380 mil anos, conseguimos observar... Depois temos um hiato, não é? Temos um enorme hiato até aos 700 milhões de anos. Este é o recorde hoje em dia. Sim. Aos 700 milhões de anos, conseguimos observar algumas das galáxias mais poderosas que nós conhecemos hoje em dia. Okay? E alguns durante os 380, entre os 380 mil anos e os 700 milhões de anos, nós temos a formação das primeiras estrelas, a formação das primeiras galáxias. Estes buracos negros que depois observamos gigantescos deverão ter uma origem algures aqui. Nessa fase, claro. Se calhar já existiam nos 380 mil anos, mas se já existissem aí, seriam muito pequenos. E não sabemos como é que terão surgido. Talvez do Big Bang, restos do Big Bang. Mas eles terão que crescer também muito neste pequeno intervalo de tempo para depois formarem aquilo que nós conseguimos observar, que já são as primeiras galáxias, ou quase as primeiras galáxias. Okay? Esta idade das trevas é provavelmente uma das fases mais surpreendentes, cativantes para o estudo da astrofísica no futuro. No futuro não muito longínquo, atenção. Então vamos falar disso, porque eu sei que nesta altura a vossa expectativa enquanto cientistas, enquanto investigadores, é que no médio prazo, no médio prazo, o conhecimento da ciência e das estrelas, da astrofísica, possa dar um salto. E isto porque estão a ser planeados e construídos toda uma nova geração de equipamentos, nomeadamente, como eu falei há pouco na tua apresentação, de radiofrequência. E eu sei que tu estás envolvido em vários destes projetos, como o EMU, o mapa de evolução do universo que falei há pouco, que vai usar, penso não cometer um erro, que vai usar o telescópio ASCAD que está instalado na Austrália. É isto? Exatamente. O ASCAP é o que é que isto vai mudar? Ok. Este telescópio em particular é um precursor do Square Kilometre Array, que vai ser um radiotelescópio que já está a começar a ser construído, que vai aparecer daqui a 6, 7 anos, iniciar as observações. Mas hoje em dia nós estamos já a trabalhar com telescópios que foram, entretanto, construídos desde 2010 para explorar aquilo que são os avanços tecnológicos que o Square Kilometre Array vai implementar. São os seus precursores. Exatamente. E estamos a trabalhar com este na Austrália e estamos a trabalhar com um outro, o MeerKAT, na África do Sul. Mas estes não só são precursores do Square Kilometre Array, mas são eles próprios mais potentes do que radiotelescópios que nós temos vindo a utilizar até hoje. E, portanto, contamos que, obviamente, que eles nos vão mostrar muito mais... Já nos vão dar alguma coisa. Imenso. Com o ASCAP, o da Austrália, ao fim de 2 ou 3 anos,
daqui a 3 anos, nós devemos ter acesso a cerca de 70 milhões de objetos no céu. A maior parte são galáxias. E uma grande parte dessas galáxias deverão estar a distâncias muito grandes. E, portanto, nós hoje estamos particularmente interessados em desenvolver técnicas para identificar, dentre essas 70 milhões de pequenas imagens que vamos ter do céu, identificar quais as que estão a distâncias maiores. Identificar quais as galáxias mais distantes. Porque são essas que querem perseguir, não é? É essa luz que vocês querem ir atrás. E essas não só vão ser muito interessantes, não só vai ser interessante o seu estudo, porque são galáxias na origem do universo, ou nas primeiras fases do universo, mas precisamos também de as identificar para que, quando tivermos o Square Kilometre Array, possa-se fazer uma análise ainda mais fina. Exatamente. E aí não é apenas uma análise dessas galáxias, mas é, por exemplo, uma análise do hidrogénio que está entre nós e essas galáxias. E isso é também tem um potencial muito grande, porque se nós estamos a falar da evolução do universo, nós estamos a falar, obviamente, da evolução de galáxias, de estrelas, mas também do gás. Claro. E pela primeira vez, quando chegarmos aqui a 6, 7 anos, nós contamos ser capazes de perceber como é que o gás está a evoluir, contendo todas estas galáxias que nós, entretanto, estamos a observar. Mas, portanto, aí vai ser o estudo do próprio gás que está a permear todo o universo. Mas o gás não é sempre o mesmo? Não é sempre a mesma molécula? É, mas em estados diferentes. Pode estar mais quente, pode estar mais fria. E nesta fase que acompanha o nascimento das primeiras galáxias e das primeiras estrelas, nós temos uma nova alteração do estado desse hidrogénio. O hidrogénio que nós hoje temos à volta das galáxias é um hidrogénio dito ionizado. Ele voltou a perder aquele eletrãozinho que tinha ganho aos 380 mil anos. E isso é devido às primeiras fontes de luz do universo. E, portanto, mesmo que nós não as detectamos diretamente, mas pensamos que daqui a uns anos conseguimos detectar, mas vamos perceber que ação elas têm no gás, no hidrogénio. E, portanto, vamos poder acompanhar essa transição de fase do hidrogénio. E o Meerkat da África do Sul, que tipo de olhar é que nos vai trazer? Vai ser um outro olhar diferente da Austrália? É complementar, porque eles estão a observar o universo em radiofrequências ligeiramente diferentes, enquanto que o da Austrália otimizou-se para observar todo o céu. Portanto, vai ser muito eficiente a observar todo o céu, 70 milhões de galáxias observadas. Portanto, um manancial de informação tremendo. O Meerkat na África do Sul tem uma capacidade de resolução muito maior, isto é, não consegue observar todo o céu, porque isso demoraria imenso tempo. Vão ser parcelas, mas essas mais finas. Exatamente. Essas parcelas vão ser estudadas a um grau de detalhe maior. E, portanto, temos novamente uma imensidão de dados para explorar, mas são complementares àquilo que o ASCAP pode revelar. Com muito mais detalhe em objetos individuais. E depois o Square Kilometre Array, o que é que vai trazer de diferente? Vai ser muito mais sensível. Vai estar no espaço? Não, vai estar, aliás, vai ser construído sobre aquilo que é o Meerkat hoje, na África do Sul, e sobre aquilo que é também o ASCAP na Austrália. E, portanto, são, digamos, expansões daquilo que já são estes telescópios, mas que nos vão capacitar de uma forma imensa. Portanto, vamos ter acesso a galáxias muito menos brilhantes e, portanto, perceber muito melhor quais são as populações de galáxias que existem, e vamos ter acesso a todo o céu quase simultaneamente. E há uns indicadores que são deliciosos, que são, por exemplo, a quantidade de dados que o Square Kilometre Array vai gerar todas as noites, mas podemos falar em dias, porque é radiofrequências, também podemos observar durante o dia, todos os dias de observação, é de tal forma elevada que nós não conseguimos guardá-la. Como é que se vai fazer isso? E, portanto, temos que ter algoritmos que agarram nessa informação, nesses dados que estão a chegar, filtram e selecionam as coisas mais interessantes, e só esses é que são guardados. Tudo o resto é deitado fora. E, portanto, se descobrirmos alguma coisa muito interessante, em vez de perguntarmos, devíamos ter guardado estes dados para agora perceber o que é que estávamos a observar. Não, voltamos ao telescópio e voltamos a observar. É mais prático do que imaginarmos. Do que guardar mananciais de dados. É impossível. Hoje em dia é impossível, e daqui a 10 anos pensa-se que também é impossível guardar esse manancial de dados. José, eu sei que és um dos investigadores responsáveis do Moon.
que é um projeto que tem uma forte participação de cientistas portugueses. Eu penso que o Moon, mas tu vais-nos explicar melhor, é uma câmara que será acoplada ao Very Large Telescope, que está no deserto de Atacama, no Chile. Exato. O que é que esta câmara vai trazer de novo para a ciência e qual é, na verdade, o teu envolvimento e dos outros investigadores portugueses neste projeto? Ok. Nós estávamos a falar das radiofrequências e é bom perceber que a visão que nós temos do universo não consegue ser uma visão completa se nós observarmos apenas num comprimento de onda, ou seja, em rádio, por exemplo. Nós temos todo o histórico da astronomia é muito baseado na astronomia do óptico, não é? Sim. Aquilo que os nossos olhos conseguem observar, os telescópios são No uma fundo, extensão. estamos a falar de luz, nesse caso, não é? Sim, mas tudo isto é luz. Ok. Luz. As radiofrequências também são luz, mas os nossos olhos não conseguem. São os infravermelhos, os raios-x. Exatamente. Tudo isto é luz, mas precisamos de detectores que vão perceber ou vão captar todas estas diferentes frequências. Exatamente. Ora, para o MUNS é uma câmara de óptico e de infravermelho que vai ser capaz de, operando no Very Large Telescope, que é parte do Observatório Europeu do Sul, que está instalado no Chile e do qual Portugal faz parte, vai ser capaz de estudar com grande detalhe 1000 galáxias de cada vez, em comprimentos de óptico e de infravermelho. E, portanto, não é só uma imagem, mas é aquilo que nós chamamos de espectroscopia. É como se imaginarmos o Sol e depois temos o arco-íris. O arco-íris é a informação que vem do Sol. Sim. Mas estamos a ser mais finos nessa informação. Vemos quanto do vermelho é que está a ser emitido, quanto do verde, quanto do azul. A espectroscopia é isto levado ao extremo, não é? E, portanto, nós vamos agarrar na luz de 1000 galáxias ao mesmo tempo, vamos estudar, vamos fazer espectros, vamos fazer arco-íris de cada uma destas galáxias e vamos estudar em detalhe aquilo que é a composição de cada uma destas galáxias. E, portanto, podemos fazê-lo às 1000 galáxias de cada vez, podemos, durante os próximos 3, 4 anos, fazer isto repetidamente e aquilo que pretendemos é estudar milhões de galáxias no céu, em óptico e de infravermelhos, portanto, com um grau de precisão muito elevado, para perceber como é que é a evolução das galáxias do ponto de vista de óptico e de infravermelho. O MUNS é um espectrógrafo revolucionário porque vai aliar a capacidade do VLT, que é um telescópio de 8 metros, é um dos maiores telescópios que temos hoje em dia, àquilo que é a capacidade de observar muitas galáxias em simultâneo, portanto 1000 galáxias em simultâneo. Ele está a ser construído por um consórcio essencialmente europeu, mas tem uma forte participação portuguesa, quer a nível da ciência, portanto nós participámos na definição daquilo que é o MUNS, para que é que o MUNS está a ser construído, o que é que nós queremos fazer com ele, mas também naquilo que é a instrumentação. O próprio instrumento está a ser desenvolvido e está a ser construído neste momento por equipas portuguesas também, por uma equipa do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que está responsável, em primeiro lugar, pela qualidade de imagem. Portanto, há um sistema que assegura que a qualidade de imagem é superior. Isso está a ser desenvolvido e construído em Portugal. E depois pela ligação da câmara ao resto do telescópio. Sim. E, portanto, que é também um componente, obviamente, essencial. Claro. Não é? Claro. E, portanto, esta participação, obviamente, enche-nos de satisfação, de orgulho, porque significa também, e nós estamos a fazê-lo em parceria com algumas empresas portuguesas, indústria portuguesa, porque significa que nós estamos a acompanhar o desenvolvimento tecnológico que, como podem imaginar, é de topo. Não é? Nós estamos a construir uma destas câmaras para a astronomia, para tentar estudar aquilo que são as primeiras galáxias do universo. Temos que ter a melhor tecnologia. José, eu diria que este sítio onde nós estamos a gravar, esta fragata, que hoje em dia é uma relíquia museológica, mas que há centenas de anos atrás nos permitiu descobrir, graças a instrumentos também desenvolvidos pelos portugueses, descobriu, enfim, o clichê que se usa dos novos mundos ao mundo, mas é na verdade nesta altura que nós vamos oferecer novos mundos ao mundo, não é? E isso requer também utilizar a última tecnologia, seja no tempo das descobertas, seja agora neste tempo das descobertas também. E desenvolver tecnologia, não é? Para a visão que se tem daquilo que se quer. E tudo aquilo que nós hoje ainda assim usufruímos, por exemplo, nos nossos telemóveis, muitas tecnologias, mas por exemplo as tecnologias de imagem, as câmaras, os CCDs,
tudo isto foi muito desenvolvido também devido àquilo que era necessário para a astronomia. E estamos a pensar, por exemplo, em detectores de raio-x, detectores de raio-x nos aeroportos, a segurança. Isto é devido também àquilo que foi necessário para a astronomia. Às vezes as pessoas não percebem, acham que esta coisa do investir na ciência do espaço é um gasto de dinheiro que não nos traz benefícios. Não é verdade, porque não é verdade. As tecnologias e o conhecimento que temos influencia brutalmente a nossa vida na medicina, na segurança, em N aspectos diferentes. Na medicina, a imagem em medicina deve muito, e novamente, estas relações são bidirecionais, não é? Claro. Mas os algoritmos que foram desenvolvidos para a medicina, para formar a imagem médica, tiveram muito a dever também ao desenvolvimento de algoritmos para radioastronomia. E, portanto, nós estamos, na realidade, a desenvolver tecnologias para um objetivo muito concreto, estudar o universo, estudar aquilo que está à nossa volta, mas todas estas tecnologias têm já identificado um potencial de aplicação muito grande. Exatamente. Sim. E, portanto, ou hoje, ou nos próximos anos, certamente isto vai ser posto ao alcance de todos e na nossa vida do dia-a-dia. Claro. Estes avanços que nós estamos aqui a falar vão culminar numa grande iniciativa que está em planeamento e que ficará concluída lá para 2032. Que novo salto tecnológico é este em 2032? Mas aí estamos a falar já de observações em raio-x, vamos para o telescópio Atena, por exemplo, não é? Nós aí, portanto, novamente, aquilo que nos move é o objetivo científico, não é? Claro. Queremos estudar estas primeiras galáxias, estes objetos muito extremos, muito ativos, que têm este buraco negro gigantesco, e nós identificamos desde logo que nós vamos necessitar de observar em luz muito energética, nos raios-x, para conseguir perceber o detalhe daquilo que é a queda material para os buracos negros, e em particular no início do universo. Ora, há uns anos atrás nós tivemos a oportunidade de entrar no desenvolvimento de uma nova geração de detectores, de telescópios, de raio-x. E hoje estamos... Quando dizes nós, estás a falar de investigadores portugueses. De investigadores portugueses. Da equipa que trabalha contigo. E em particular no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Estamos hoje envolvidos num consórcio que está a construir o telescópio Atena. O telescópio Atena é a próxima geração de telescópios de raio-x que vai ser colocado em órbita para observar o universo e para observar os fenómenos mais energéticos do universo. Nós hoje e no passado também temos alguns telescópios de raio-x. Temos o Chandra, que foi construído pelos Estados Unidos, temos o XMM Newton, que foi construído pela Europa. E, portanto, nós hoje já compreendemos muito bem aquilo que são as observações em raio-x e aquilo que nos podem mostrar. Simplesmente, esses telescópios ainda não nos podem mostrar tudo o que precisamos. Aquelas que são as primeiras galáxias, os primeiros buracos negros do universo. O Atena vai conseguir mostrar-nos isso. E, portanto, hoje em dia existe, de facto, um grande desafio, que é construir este enorme telescópio de raio-x, muito maior do que aquilo que temos hoje em dia a funcionar, que possa ser lançado, e vai ser lançado pela Agência Espacial Europeia, na década de 30, portanto 2032, 2034. Trabalhamos sempre a longo prazo, não é? A muito longo prazo. Muitas vezes é muito frustrante, não é? Porque até podemos imaginar que estamos a trabalhar em projetos e se calhar quando esse projeto se tornar uma realidade nós já não estamos a trabalhar para ele. Já estamos reformados ou já temos outro interesse qualquer. Exatamente. Mas é também muito agradável perceber isto a estas distâncias tão grandes, porque nós conseguimos também planear uma estratégia. E, por exemplo, no caso deste estudo das primeiras galáxias e dos primeiros buracos negros, a estratégia aqui é muito clara, ou tem sido muito clara para nós. Nós temos este acesso àquilo que são os radiotelescópios hoje, conseguimos perceber como chegar um bocadinho mais longe. Vamos precisar de usar o MUNS daqui a 2 anos, 3 anos, estaremos a usar o MUNS para perceber muito mais aquilo que são estas galáxias. Em seguida, graças ao ASCAP, graças ao MIRCAT, graças também ao Square Kilometer Array, vamos perceber ainda mais e mais distante. E depois em 2030, na década de 30, nós vamos ter acesso a um telescópio de raio-x super poderoso, ao Atena,
que vai conseguir detalhar aquilo que se está a passar nessas galáxias, nessas primeiras galáxias e nesses primeiros buracos negros. Baby steps, Muitos baby steps. Até que chegamos a um objetivo. Mas com um horizonte Claro. sempre muito bem delineado Claro. e muito presente. Zé, estas vossas pesquisas, por vezes, vocês deparam-se com descobertas inesperadas, como há pouco falavas dos buracos negros no interior das galáxias, com taxas de formação estelar muito elevados. É comum, de repente, encontrarem coisas que não estavam à espera? Isso é sempre muito comum. Muito comum. E um grande desafio é percebermos se são coisas que não estávamos à espera, porque de facto a teoria já era muito sólida e garantia que aquilo não ia existir, ou se... E isso vem pôr tudo em causa? Raramente. Ok. Raramente. Nós, por exemplo, falando de um exemplo muito atual, nós temos estado a tentar perceber se conseguimos de facto colocar radiotelescópios a observar, a detectar estas primeiras galáxias que têm um buraco negro ativo. Certo. Ok? Ou seja, devemos ser capazes de detectar estes objetos nos primeiros 1.000 milhões de anos do universo. E até há pouco tempo, por aquilo que nós observamos no universo hoje, muitos astrónomos acreditavam que isto não é possível. Eles existem, sim senhor, até podem existir, mas estão fora das nossas capacidades de observação. Não conseguimos detectar. Eles são demasiado fracos. Nós, nos últimos anos, fomos aos modelos de formação de galáxias que existem, que outros astrónomos desenvolveram, explorámos uma série desses modelos, implementámos algumas melhorias, porque estávamos a tentar perceber naqueles modelos, ou seja, imaginem que temos no computador um universo bebé, não é? E que estamos a acompanhar a evolução deste universo. Nós podemos tentar perceber se aquilo são coisas que nós conseguimos observar, se aquilo for realidade, conseguimos detectar ou não. E então, usámos uma série destes modelos e chegámos à conclusão que estes modelos, se tiverem alguma ligação à realidade, e nós sabemos que têm, porque depois prevêem aquilo que nós observamos próximo de nós, então nós vamos conseguir sim observar estas galáxias em radiofrequências, mesmo no primeiro milhar de milhão de anos. Ok? E uma coisa que nós observamos é, nós hoje em dia já conseguimos detectar objetos extremos, estes buracos negros muito massivos, e estas simulações lutam para lá chegar, para preverem esses objetos. Portanto, quanto muito nós podemos dizer que estas simulações, estes modelos, ainda têm que ser... ter a validação final. Têm que ser levados a um grau superior. Se eles hoje em dia disserem que nós conseguimos observar 10 destes buracos negros, nós na realidade se calhar vamos observar 100, porque estas simulações ainda não estão puxadas o suficiente para aquilo que nós já hoje sabemos existir. Está bem? E portanto nós conseguimos dizer, ok, ao contrário daquilo que pensávamos, nós vamos poder usar os radiotelescópios que estamos a desenvolver hoje para também detectar estes objetos no primeiro milhar de milhão de anos do universo. Okay? Agora, isso é um desafio enorme. Claro. Agora temos que desenvolver as ferramentas para nos permitir ir ao tal manancial de 70 milhões de objetos, de dados que vão estar a entrar, de galáxias, e tentar selecionar, se calhar, a meia dúzia que nos interessa. E isso é um pesadelo. Não é? É um pesadelo. Mas é um pesadelo a agulha no palheiro, não é? É uma agulha no palheiro, exatamente. Zé, estamos quase a terminar e queria terminar contigo com o tema da vida. Já falaste um pouco nisso lá mais para trás, porque temos algumas novidades sobre este tema. Como dizias há pouco, foram descobertos elementos químicos, a chamada química da vida, foram descobertos, como certos aminoácidos, no espaço interestelar. Esta também foi mais uma daquelas surpresas que vocês não estavam à espera. Isto quer dizer que não temos o exclusivo da vida? Ou que provavelmente, com grande probabilidade, não temos o exclusivo da vida? Eu tenho quase a certeza que não temos o exclusivo da vida. E muitos astrónomos têm quase a certeza, embora não consigamos ainda provar. E obviamente a prova vai ser quando se descobrir vida. Claro. Mas deverá estar para muito breve, quer em Marte, quer por exemplo em algumas luas de Júpiter ou de Saturno, Titã. É possível que tenham, muito provável que tenham um mar subterrâneo
que pode até ter muita vida. Estamos a pensar em vida bacteriana. Claro, okay? Mas isso mostra-nos que a vida, se calhar, não precisa da Terra para existir. E eu creio que vamos chegar aí. Isto é devido a descobertas feitas nos últimos anos. Sim. E em particular, por exemplo, com um dos telescópios que nós também usamos muito, o ALMA, o Atacama Large Millimeter Array, também no Chile, que nos tem revelado que a tal química da vida está por todo o universo. E eu lembro-me, quando se estava a preparar ainda o telescópio, o ALMA, quando se estava a desenvolver, portanto ele entrou em funcionamento em 2011, mas nos anos que se antecederam, percebia-se que o ALMA ia ser revolucionário precisamente para a química no espaço interestelar. Sim. E um dos problemas era que as pessoas percebiam, nós vamos observar tantas coisas a nível da química do espaço interestelar, nós não vamos ter capacidade para perceber aquilo que estamos a observar. Imaginemos, estamos a falar de espectros, mas é como se fosse uma imagem, mas temos um sinal que vem do hidrogênio, um do carbono, um do enxofre. Como distingui-los, não é? Mas depois estamos a falar de moléculas também. Claro. E aquelas moléculas que são parte da vida, ou que são a base da vida, também vamos conseguir observá-las no espaço interestelar. Mas muitas destas moléculas não são muito conhecidas. E, portanto, houve quase uma corrida aos laboratórios para conseguir mapear muitas das moléculas mais interessantes que nós temos ao nosso alcance. Para depois facilitar a identificação. Para reconhecê-las no espaço interestelar. E há coisas muito engraçadas, por exemplo, a cafeína, não é? Hoje em dia conhecemos que a cafeína existe no espaço interestelar, o que é ótimo. Portanto, vamos ter um manancial. Temos um universo cafeinado. Muito cafeinado, não vamos ter problema um dia que podemos sair do nosso planeta e temos muita cafeína. Mas essa é uma das conclusões mais surpreendentes dos últimos anos. Aquilo que é a química da vida parece existir por no todo espaço o universo, interestelar. Talvez a vida mais complexa necessite de um planeta. Claro. Okay? Mas aquilo que são as bases, os aminoácidos, já existem, mesmo sem um planeta. O que é impressionante. Portanto, aquela ideia de que a vida necessita do planeta Terra, provavelmente não é o caso. Provavelmente os primeiros passos são dados fora de planetas, no espaço interestelar, sob a ação de luz de estrelas, estrelas jovens em formação, nuvens moleculares onde esta química está muito rica, e depois de alguma forma, se calhar, evolui para aquilo que é a vida já dentro de um planeta. Claro. Não sabemos. Mas há uma riqueza deslumbrante em todo o universo naquilo que é os primeiros passos para a vida. Zé, muito obrigado por esta conversa, muito obrigado por esta partilha tão interessante. Desejo-te votos de grande sucesso. Tenho a certeza que havemos de conversar mais para a frente, espero ainda que na Ciência com Impacto, sobre estes temas. Muito obrigado por teres vindo. Ciência com Impacto despede-se. Próxima semana regressamos com um novo convidado e um novo tema. Obrigado e até lá. Ciência com Impacto é um projeto que conta com o apoio da Bondalti, a maior indústria química portuguesa.